Você tá achando que você tá onde? Na Poderosa? Não, não é lá que você tá, não. Você tá aqui no Puxa Língua, só que aqui também a gente tem remake. Hoje é dia de fazer um remake de uma aula aí, ó, antiga, antiga de um ano atrás, né? Mas dei um pé de tosse no dia da aula, dei uma atrapalhada danada, tinha um bolo, parecia Se Beber Não Case, só que, né, nas nossas confusões aqui. É que na época eu fazia ao vivo, e ao vivo você sabe, né? Quando tem possibilidade de dar tudo errado, vai dar tudo errado. Mas hoje a gente vai refazer essa aula por um motivo muito especial. Chega na vibe. Seguinte, hoje nós vamos falar de gêneros textuais ou discursivos. Como eu já adiantei para você, a gente já falou disso um ano atrás, foi uma das primeiras aulas do canal. Na época eu fazia tudo ao vivo, dava um trabalho. Ninguém assistia ao vivo, né? Que não tinha inscrito nenhum ainda. E aí eu me engasguei durante o ao vivo, virou aquela loucura e pronto, acabei a aula mais rápido. Mas eu consegui abordar tudo que eu queria no dia. E só que hoje eu tenho uma outra forma de abordar, porque na época a aula era vinculada a uma playlist de redação, de produção de texto. Hoje a gente vai abordar a mesma temática, mas do ponto de vista da interpretação de texto na nossa playlist aqui de interpretação, ok? E aí, a gente tem que lembrar dos episódios anteriores dessa playlist. Essa aula aí de texto e intertextualidade, se você não viu, veja, eu vou deixar o card para você aí para você assistir a essa aula, porque nessa aula nós tivemos a definição de texto, que é um enunciado concreto que apresenta uma unidade de sentido e é percebido pela audição e ou pela visão. Ou seja, uma coisa mais estrutural. Além disso, numa das aulas anteriores também, a gente viu a questão do texto e discurso, porque nós vimos que o texto, se o texto é mais estrutural, o que é o discurso? O discurso é a soma do texto com o seu contexto, com aquilo que está no meio de produção daquele texto, com o objetivo do autor, a expectativa do leitor, tudo isso formando um discurso. Então, o discurso é a atividade comunicativa constituída de texto e contexto, quem fala, com quem se fala, quais os valores expostos, qual a finalidade, etc., com sentido e desenvolvida entre interlocutores. E aí também fica o card para você assistir essa aula de texto e discurso, porque ela é muito, muito, muito importante. E aí, se a gente vai falar hoje de gêneros textuais ou gêneros do discurso, é muito interessante a gente ter essa percepção, porque é comum, e assim, eu não vejo também erro em colocar as coisas como sinônimas, né? Gêneros textuais sendo sinônimo de gênero do discurso ou gênero discursivo, mas acaba que a expressão melhor acaba sendo o gênero do discurso ou gênero discursivo, porque quando a gente trata de um gênero, seja notícia, seja reportagem, seja charge, e quando eu estou falando isso é gêneros textuais, né? Um gênero textual é o quê? É um texto de mesmo, isso a gente vai ver na aula de hoje, né? Mas é um texto de mesmo tipo, de mesmo estilo, de mesma finalidade, e aí a gente tem vários gêneros diferentes. A notícia, a reportagem, o poema, o romance, a telenovela, a minissérie, a charge, a tirinha, a HQ. Isso são inúmeros. A receita, a bula de remédio, sempre falo da bula de remédio, né? Ninguém pensa que é um texto, mas é. O bilhete, a carta, a mensagem no WhatsApp, todos são gêneros textuais diferentes. A carta do leitor, a resenha crítica e por aí vai. São infinitos. Até o tema da aula anterior, vou deixar aí, a capa falava: descubra quantos existem e ganhe um brinde, né? Porque não tem como descobrir quantos gêneros textuais ou discursivos existem. Todo dia está surgindo gênero textual novo por aí. E aí, quando a gente fez a aula que eu estou refazendo agora, até por outros motivos, a gente viu que a definição de gêneros textuais ou discursivos são os variados tipos de textos que circulam nas mais diversas esferas da atividade humana. Esses textos possuem estrutura, temática e estilos semelhantes, e os textos de um mesmo gênero possuem também a mesma finalidade. Agora, a questão é:
Tem muita gente, na verdade é uma dúvida cruel, é o que é o estilo do texto? O que é a estrutura do texto? Se um mesmo, um tipo, um gênero, né, um texto de um mesmo gênero, textos de um mesmo gênero possuem estrutura, temática e estilos semelhantes, não necessariamente são iguais, mas podem ser semelhantes. Se possuem também a mesma finalidade, mas como que eu vou descobrir o que é a estrutura, o que é a temática, o que é o estilo, o que é a finalidade? Para poder ficar mais fácil perceber se aquele texto que eu estou lendo é um poema ou se é, sei lá, um romance, ou se é o que quer que seja, ok? Ou se é um haikai, um soneto. E aí a gente vai ver hoje. Mas eu já deixo o card também para você assistir a aula antiga, né? Eu tô falando dela aqui, que eu engasguei. Vai lá ver o Pagamico, Pagando Mico ao vivo. Eu cortei um pedacinho nela porque tava muito ridícula a parte que eu dei o pé de tosse, mas ok. Queimei meu liquidificador para fazer aquele bolo que eu usei naquela aula e tive que comprar um liquidificador novo. É isso aí. Agora, entrando no nosso assunto, já que a gente vai falar dos gêneros textuais ou discursivos e entender o que é estrutura, temática, estilo e finalidade, o que eu quero dizer para você? A primeira coisa que é a estrutura é o que mais está relacionado a texto. Porque, já que o texto, como a gente viu na outra aula e como eu trouxe de volta a definição para você, é um enunciado concreto que apresenta unidade de sentido e é percebido pela audição e pela visão, o texto em si você pode desconsiderar o contexto, como a gente viu na aula texto e discurso. Ou seja, a parte de estrutura do texto, né, a parte de estrutura, ela está mais relacionada ao texto. A parte de temática, de estilo e de finalidade estão mais relacionadas ao contexto, ou seja, são as coisas que puxam mais para o discursivo da questão que a gente está vendo aqui. Agora, primeira coisa, o que é a estrutura? É uma das coisas mais simples, né? A estrutura é a parte física, visível, observável, mesmo às vezes sem que você leia o texto. É em verso ou em prosa? Você vai observar na estrutura do texto. Como que eu vou saber se esse livro aqui é um livro de romance? Eu tenho até um livro aqui. Como que eu vou saber se esse livro aqui é um livro... Eu vou tampar aqui porque está escrito também. Mas como que eu vou saber se esse livro é um livro de... é um romance ou é um livro de poemas? É só eu fazer isso aqui, ó. Abrir o livro. Opa, tá em verso. Então, a estrutura em versos já me dá a ideia de que é um livro de poemas. É claro, a gente tem poemas épicos, que são poemas que contam uma história, tem meio que a mesma finalidade do romance, mas na estrutura, ela continua tendo uma estrutura em versos e geralmente 99,99999% dos textos em verso vão ser poemas. Simples assim. Aliás, fica aí para você, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do livro, mas já fica aí para você, Gregório de Matos, todo professor de português sempre falou de Gregório de Matos pelo menos uma vez na vida, porque é muito interessante. Olha, então é verso ou prosa? Os traços, se for um gênero textual que tem imagem, que tem linguagem não verbal de imagens, são os traços da pessoa, os traços do autor são fortes ou são mais suaves? Se for na oralidade, o tom de voz que foi usado é mais alto ou mais baixo? Porque um discurso político, o político fica... Porque os eleitores precisam estar cientes... E fica gritando, né? Agora, se você vai numa palestra, às vezes... uma palestra mais psicológica, sobre assuntos psicológicos, a pessoa às vezes vai ter uma forma de falar mais tranquila. Então, isso tudo influencia em qual é o gênero textual. Lembrando que a gente tem inúmeros gêneros textuais. A palestra é um, o discurso é outro e por aí vai. Ok? Então, prestar sempre atenção nas coisas mais estruturais, que estão mais relacionadas ao texto, a parte mais, de certa forma, física, mesmo que às vezes o texto seja, né, verbal, mas aquela parte que você percebe primeiro é a estrutura. Certo? Agora falando da temática. Quando a gente fala de temática do texto, é o assunto central do texto. E aí, como a gente falou lá no começo, um gênero textual ele pode ter temática semelhante. Então a gente pode ter romances com uma temática
mais de amor, com uma temática mais de amizade, com várias temáticas. Mas é muito comum que a gente tenha romances com temática de amor, vários. E a gente vai ter outros romances com temática espiritualista, vários. Ou seja, existe uma união naquilo ali, existem pontos comuns, até mesmo nas temáticas. Poesia, muita gente vai fazer poesia sobre amor, muita gente vai fazer poesia sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos. Manu Gavassi tem uma música para a irmã dela, né? Inclusive eu ouvi essa semana. Ok. Só tô falando porque eu vou no show da Manu Gavassi, né? Só isso. Aí, qual é o assunto central do texto? É amor? É saúde? São negócios? Educação? Às vezes no negócio, né, vai ter palestras sobre negócios. Educação, a pessoa vai numa reunião sobre educação e vai ouvir também especialistas. Amizade, poemas sobre relacionamento. Então, alguns gêneros textuais vão estar mais relacionados a determinados assuntos. É muito mais incomum você ver poemas sobre negócios, não é? E é muito incomum você assistir uma palestra sobre amizade. É incomum, pode ter, mas é incomum. Palestras sobre saúde? Tem. E poemas sobre saúde? Já não é tão comum assim. Então, essa temática varia e ela está mais relacionada, né? Alguns tipos de texto, alguns gêneros textuais ou discursivos têm assuntos mais relacionados a eles. A bula de remédio, por exemplo, você não vai ver, tem uma temática de amizade na bula de remédio. Você não vai ver temática de negócios numa receita. Então a temática da receita vai ser preparo de alimentos, a temática da bula, instruções de uso de remédio, o que quer que seja. Estilo. Agora o estilo é o mais complicado, é o que as pessoas mais têm dúvida. Eu mesmo pesquisei bastante sobre estilo, achei até um livro, se não me engano uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado de uma pessoa que era sobre estilo. Eu li quase tudo. Até porque, né, às vezes a gente lê um trecho, pula outro, lê um trecho, pula outro, mas eu fui observando tudo e a pessoa falou e não explicou o que é estilo. E aí, como que eu vou explicar para você o que é estilo? Estilo é a forma daquele autor, daquela autora escrever, compor, pintar, esculpir, desenhar, cantar e etc. Esse estilo, ele costuma variar muito, não só de gênero textual para gênero textual, mas de autor para autor. E a gente vai ver isso daqui a pouco na nossa interpretação. Lembrando que essa aula é aula com pausa, então a gente vai chegar num determinado ponto que vai ter que pausar para você responder algumas perguntas. E aí, o próprio Gregório de Matos, se você ler vários poemas dele, você vai ver que eles têm o mesmo estilo. Observa, eu vou abrir num aleatório e vou ler alguma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar do começo esse aqui, porque peguei lá no meio. Ó. Esse aqui começa assim. Daqui desta praia grande, onde a cidade fugindo, conventual das areias entre os mariscos habito, a vós, meu conde do prado, a vós, meu príncipe invicto, ilustríssimo mecenas de um poeta tão indigno. Certo. Vou pular para outro, qualquer. Vamos ver este aqui. Senhora é o vosso pedir, um impedir as vontades, que pretendem humildades de quem deseja servir. Faz-me vontade de rir, um pedir tão despedido, que dele tenho entendido, que o pedir despedir é. Bem podeis viver na fé, que esse pedir é perdido. Percebeu que são dois poemas diferentes, mas eles têm um estilo muito parecido? Parece que você está lendo a mesma coisa? Pois é. Se você pega livros de um mesmo autor, outro dia eu usei até numa aula da Jojo Moyes, se você pega os livros dela, a forma de escrever é muito parecida. Músicas compostas, isso é muito interessante. Às vezes a gente está ouvindo uma música, você pensa assim, nossa, mas essa música é a cara da Marília Mendonça. Qualquer pessoa está cantando, é a cara dela. Ou essa música é a cara de, sei lá, fulano de tal. Quando você vai ler a letra, é aquela pessoa que compôs a música, só que outra pessoa gravou. Então, às vezes, o estilo está nesses detalhes e ele traz alguma coisa do autor. O autor, ele
consegue manter determinadas coisas do seu estilo. Isso a gente vai ver daqui a pouco, você vai ver que interessante. E por fim, a finalidade. Esse texto ele serve para quê? É para divertir? Então uma piada, o gênero textual piada, ele vai servir para divertir. É para emocionar? Geralmente o gênero poema vai servir para emocionar. É para satirizar? Às vezes a charge, a finalidade dela vai ser satirizar. É para questionar? É para informar? A notícia vai ser para informar. É para convencer alguém, o texto dissertativo argumentativo, que você argumenta e defende um ponto de vista, ele serve para convencer. É a forma de você se conectar com o seu receptor. Essa é a finalidade. Então, para você perceber se dois textos são de um mesmo gênero discursivo ou de um mesmo gênero textual, tenta observar essas quatro coisas: a estrutura, a temática, o estilo e a finalidade. Se você conseguir detectar pelo menos duas, já é certeza que aqueles dois textos vão ter alguma coisa a ver. Né? Se você conseguir detectar 3, 4, provavelmente vão ser inclusive textos do mesmo autor, da mesma autora. É muito interessante. Você pode observar, por exemplo, pinturas. Desculpa, bati aqui. Pinturas da, sei lá, da Tarsila. Elas são parecidas, as pinturas, por causa do estilo da Tarsila. Mas agora vamos andar para frente, porque né, para trás ninguém anda. Só o Brasil. Aí a gente tem o primeiro texto. É o texto 1. E é uma charge. E essas questões de hoje são para a gente perceber o estilo, que é a coisa que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de perceber. Então, olha. Primeira coisa, qual é a estrutura desse texto? É a primeira pergunta. Qual é a estrutura desse texto? Já que a gente acabou de ver, né, que a principal coisa para você observar textos de um mesmo gênero é a estrutura, uma das principais coisas. Então, qual é a estrutura desse texto? Pause e responda essa pergunta para a gente. Ok? Lembrando o quê? Que esse símbolo de pause, toda vez que ele aparece, você tem que pausar o vídeo e responder a pergunta que está na tela. Se você não lembrava disso, eu vou colocar de novo e vou dar mais um tempinho. Muito bem. Esse texto ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura dele? É um quadrinho com imagens e com texto, linguagem verbal e não verbal. Essa é a estrutura, é o principal que a gente vê quando a gente bate o olho, não é? Próxima pergunta. Qual é a finalidade desse texto? Agora a gente vai ler. Para a gente perceber a estrutura, nem precisava ler, mas agora, para a gente saber a finalidade, a gente vai ler. Ó, nós temos aí uma mulher falando com um homem. A mulher fala assim: tem aquele livro Sairemos Melhores da Pandemia? O nome do livro? E o cara fala: sim, tá na seção de ficção. É uma charge do Duque, é uma charge para o jornal O Tempo, de 7 de março de 2022. Qual é a finalidade desse texto? Esse texto ele serve para quê? Na sua visão, pensa, lê de novo, pausa aí, lê de novo e pensa, esse texto serve para quê? É um texto que serve para divertir, para a gente dar uma risadinha. Só que ele também tem uma crítica social, não é? A gente acha engraçada a situação da pessoa procurar o livro Sairemos Melhores da Pandemia e o livro estar na seção de ficção. É engraçado, mas é uma crítica. Geralmente o humor é muito usado para crítica social, né? E na charge isso é muito comum. Então, é engraçado, mas é também uma crítica. Serve para divertir e criticar. Próxima pergunta. Qual discurso, agora falando do contexto, obviamente, né, já que a gente está falando de discurso, a gente está somando o texto mais o contexto, qual discurso o autor pretende propagar com esse texto? O autor quer deixar uma mensagem. Qual é a mensagem que ele quer deixar? Tempo para você responder. O autor quer deixar uma mensagem é a seguinte, que quando começou a pandemia, havia uma esperança geral de que as pessoas sairiam melhores. Mas depois de tanta mentira, de tanta campanha de desinformação, de tanta gente despreocupada com a saúde dos outros, de tanta falta de solidariedade, de tanta falta de empatia, de como o preço das coisas subiu absurdamente enquanto as pessoas estavam perdendo os empregos, isso tudo faz mostrar que era utopia, que a gente saiu pior da pandemia ao invés de sair melhor. Eu acho que praticamente todo mundo saiu pior da pandemia.
Ou seja, esse é o discurso que o autor pretende propagar. Próxima pergunta. Fale sobre os interesses do autor e o contexto histórico e social de produção desta charge. Presta atenção, são duas coisas. Primeiro, os interesses do autor. E segundo, o contexto histórico e social em que a charge foi produzida na sua visão. Bom, o interesse do autor, obviamente, é promover uma reflexão sobre essa perspectiva social de a gente sair melhor e, no final das contas, não sair melhor da pandemia. O contexto histórico e social é justamente a pandemia em si. Esse caminho para o final da pandemia, tanto que a charge é de 7 de março de 2022, que a gente já tem uma vacinação bem avançada, apesar dos problemas aí, das mentiras, e a gente está conseguindo sair dessa pandemia, mas ao custo de milhares e milhares e milhares de vidas. Então esse é o contexto histórico e social e os interesses do autor. No nosso texto 1. Vamos voltar para a gente observar. Observa mais uma vez essa charge, ok? Observa. Agora o texto 2. No texto 2 também não vamos ler agora, porque a nossa primeira pergunta é sobre a estrutura do texto, ok? Qual é a estrutura do texto 2? Responda. Também é um texto com um quadrinho, tem imagem e tem palavras. Tem texto verbal e não verbal. Também é o quê? Uma charge. Tá ali embaixo, ó, escrito. Mas às vezes sem a gente ler nada já dá para perceber. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes. Próxima pergunta. Qual é a finalidade desse texto? E agora a gente vai ter que ler o texto. Ó, ali a gente tem o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente vê que tá tudo queimado. Tá no canto esquerdo, tá tudo queimado, tem fumaça saindo ainda. E aí uma pessoa falando, várias pessoas olhando, né? Uma pessoa falando, lá se vai nosso passado. Tem até um esqueleto de um dinossauro queimado lá. E tem a plaquinha Museu Nacional do Rio de Janeiro. E do outro lado, do lado direito, na direita tem um outro dinossauro vivo vindo, uma metáfora, né, para coisas perigosas. E alguém falando, lá vem o nosso futuro. Qual é a finalidade desse texto da Laerte Coutinho, uma charge para o jornal Folha de São Paulo de 4 de setembro de 2018? Qual é a finalidade desse texto? Ele também tem um quesinho de divertir, mas ele já é mais para criticar. A crítica já é bem mais pesada. Tem o que para divertir por causa da oposição, né? Lá se vai o nosso passado, lá vem o nosso futuro, fez essa antítese aí, usou o passado e o futuro. Tem aula sobre antítese aqui no canal, é só você clicar aí que você assiste. Então tem também um pouquinho do divertir. Ou seja, a gente tem um texto com a mesma estrutura, o texto 2 tem a mesma estrutura do texto 1 e tem a mesma finalidade. Agora, vamos ver a próxima pergunta. Qual discurso a autora Laerte Coutinho pretende propagar com esse texto? Tempo para você. O discurso dela é que se a gente apaga o nosso passado, se a gente deixa o nosso passado se esvair, a gente está condenado a repetir esse passado. E geralmente o nosso passado não é uma coisa tão boa assim. Então na nossa história a gente tem episódios tristes, episódios lamentáveis, e se a gente se esquecer desses episódios, eles voltam. Então nós temos ali esse dinossauro que está vindo, lá vem o nosso futuro. Não significa que os dinossauros vão voltar, mas significa algo ameaçador que está vindo em nossa direção porque nós estamos nos descuidando do nosso passado, desvalorizando a nossa história e a nossa memória. Esse é o discurso que ela pretende propagar com esse texto. Próxima pergunta. Fale sobre os valores e os interesses da autora e o contexto histórico e social de produção desta charge. Também as mesmas perguntas do texto 1 estão no texto 2. Tempo para você. Bom, os valores e interesses da Laerte Coutinho, eu acho que eu até esqueci de mencionar os valores no anterior, mas só da gente falar dos interesses já estamos falando dos valores.
Ela tem uma preocupação com a manutenção da nossa história e uma preocupação com o esquecimento da história e o que o esquecimento da história pode causar. O contexto histórico e social de produção dessa charge foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi em setembro de 2018, na época de produção dessa charge aí. Então esse é o contexto histórico e social. Geralmente a charge ela está ligada a um episódio social que aconteceu naquela época. Na época de produção da charge. Por isso que é sempre interessante analisar uma charge, mas com a data em que ela foi produzida, para a gente lembrar o que estava acontecendo naquela época. Continuando, aí nós temos os dois textos para você comparar. Nós temos o texto 1, que é a charge do Duque para o jornal O Tempo, em 2022, e temos o texto 2, que é o do Duque aqui em cima, o texto 2 da Laerte aqui embaixo, é a charge para a Folha de São Paulo em 4 de setembro de 2018. E agora vem mais perguntas. Seguinte, eu tenho aí um texto 3. Eu apaguei a assinatura da pessoa que fez o texto 3. Você vê que no texto 1 a gente tem a assinatura, que está no canto inferior direito ali do Duque, e da Laerte também a gente tem no canto inferior direito a assinatura, certo? No texto 3 eu apaguei a assinatura da pessoa que fez. Considerando o estilo desse texto, você diria que ele foi produzido pelo Duque, que fez o texto 1, ou pela Laerte Coutinho, que fez o texto 2? Tempo para você. Inclusive, você pode voltar um pouquinho aí e observar, né? Vou voltar para você ver melhor e vou dar o tempo de novo. Observa o texto 1, observa o texto 2, agora esse texto 3. Ele foi produzido por quem? Mais um tempinho. Esse texto foi produzido pelo Duque. E eu tenho certeza que você percebeu isso. Por quê? Porque você conseguiu notar o estilo do Duque. Observe os olhos dos personagens do texto 1 e os do texto 3. Observe os traços, a forma de desenhar, as pernas finas. Observe a quantidade de coisa semelhante. E aí você vê que é realmente um texto do Duque. É uma charge para o jornal O Tempo em 14 de janeiro de 2022. Essa aí, ela já, na estrutura dela, ela já não tem as palavras. Ela já não tem a linguagem verbal. Mas você consegue entender da mesma forma que é uma crítica social e que tem humor. Porque a pessoa usou o botijão de gás para subir e cortar um galho de uma árvore para poder queimar e fazer comida. É uma crítica ao preço do gás, que está um absurdo. Então, considerando os textos 1 e 2, e agora eu não vou responder mais, então eu nem vou deixar o símbolozinho, o iconezinho de pause. Eu quero que você reflita, e você pode até colocar nos comentários se você quiser. Considerando os textos 1 e 2, elabore a sua definição de estilo. Já que é difícil encontrar uma definição de estilo assim certa, reflete sobre o que você aprendeu nessa aula, observa esses dois textos, a pergunta que você respondeu na questão anterior, e eu tenho certeza que você acertou, e elabore a sua definição de estilo. O que é estilo? Ok? Se você quiser, deixa nos comentários para eu poder ler e falar o que eu achei da sua definição de estilo. Certinho? E é isso. Pra gente finalizar, vamos analisar a capa, porque sempre tem uma coisa pra gente analisar na capa. Ali na capa eu coloquei lá em cima uma imagem, né, de um livro, algo escrito, né, parece um caderno, um diário, e aquele meme, né, que o cara faz assim. Por quê? Porque ao invés da gente observar só o texto, é importante a gente observar o contexto. E na imagem de baixo a gente já tem um pouco do contexto, que é da pessoa, quem está escrevendo aquele texto ali. Então, é mais uma forma de te falar. Não observe só a estrutura. Tente pensar sempre no contexto, em quem produziu, para quem produziu, qual a finalidade, quais os valores, os interesses, o contexto histórico, social e tudo que a gente já viu nas aulas anteriores desse módulo. E com isso a gente fecha, bora para a nossa tela final. Muito bem, é mais uma forma, né, de trazer para você essa visão
de como que você consegue perceber gêneros, né, textos de um mesmo gênero textual ou discursivo. Ó, essa é a playlist, a primeira playlist nossa de interpretação aqui, tem um montão de aula e é bom você assistir todas porque existe uma sequência lógica nessas aulas. Então se você perdeu alguma, é só você clicar no card que vai aparecer para você aí agora que você consegue assistir todas as aulas. Às vezes você chegou primeiro nessa aqui, pesquisou, caiu nessa aula por algum motivo, mas assiste todas para você conseguir entender tudo direitinho. Aproveite se você chegou pela primeira vez no canal, ou segunda, terceira e ainda não se inscreveu, tem um botão bonito, vermelho, vistoso, assim, que tá aí embaixo, é só você clicar, você pode ativar as notificações que todo dia chega uma aula nova para você, ó, linda e maravilhosa. Por hoje é isso, não tenho mais nada a acrescentar, fica a recomendação aí, leia Gregório de Matos, é uma leitura muito difícil, mas é interessante para você ir trabalhando a sua leitura, a sua interpretação e o seu vocabulário. Ok? Leitura difícil é sempre uma oportunidade de aperfeiçoar o seu vocabulário. E é isso. Por hoje é só. Amanhã, todo dia a gente volta. Beijo e fui. Tchau.